Olá, tudo bom? Meu nome é Lorena, sou estudante de Ciências de Computação no ICMC USP e farei agora uma apresentação com o tema O que é a internet e como funciona? E a segurança também, como fica? Tá bom, então, primeiro, o que é a internet? A internet é uma tecnologia de integração de redes pequenas, como a rede da sua casa, da sua operadora, com redes do mundo todo. Por isso o nome internet, inclusive, porque ele faz o papel de interligar as redes, internet. Isso causa o efeito de muitas vezes as redes mimetizarem uma só grande rede global de computadores interconectados, o que permite e serve para fazer a troca de dados e informações entre os dispositivos desses ambientes. Para que essa comunicação entre computadores seja possível, é necessário que algumas regras sejam estabelecidas, similar às normas das linguagens humanas, que são necessárias para que as pessoas se entendam. No universo dos computadores, essas regras de comunicação são os protocolos de rede, que padronizam a forma como os dados são enviados e recebidos. Eles são fundamentais, pois conectam sistemas diferentes, de fabricantes diferentes, com softwares diferentes, garantindo assim compatibilidade. Para serem enviados, os dados são divididos em pacotes de pequenos grupos numerados. Isso deixa o processo mais eficiente, porque vários pacotes podem andar ao mesmo tempo por caminhos diferentes, mais confiável, porque se um der problema, só ele precisa ser reenviado, e mais flexível, porque a rede consegue se adaptar a depender das condições de tráfego dos dados e reorganizar tudo no destino. Tá, mas como ela funciona de fato? Utilizarei, para ser mais didática, o modelo OSI, de interconexão de sistemas abertos, que é mais teórico como base. Esse modelo divide a comunicação de rede em 7 camadas distintas, cada uma com funções específicas. A camada física, que é a camada 1, a camada mais baixa, a camada de data link, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de sessão, a camada de apresentação e, por último, a camada 7, a camada de aplicação. A camada física envolve o meio físico de comunicação, como os fios e equipamentos de transmissão e as tecnologias para transmitir dados por esse meio, como Bluetooth, rádio, NFC e etc. A camada de enlace de dados, ou data link, envolve as tecnologias que conectam duas máquinas em uma rede que já tem a camada física, a exemplo da tecnologia de Ethernet. Ela gerencia os pacotes de dados, controlando os erros e o fluxo dessa informação, utilizando a subcamada MAC, que faz os computadores conseguirem se conectar numa única rede, pois dá endereços diferentes para cada dispositivo que envia dados, e a subcamada LLC, que cuida da parte do fluxo. Tem um detalhe sobre o MAC, ele diz que enviou o dado meio que por último, e não quem enviou ele inicialmente, quem é o dono do dado. Isso significa que ao longo das passagens entre os dispositivos da rede, o endereço MAC muda com frequência, o que torna meio difícil o rastreio e a passagem dessa informação. Mas existe um outro endereço que resolve esse problema agora na camada acima. A camada de rede controla a rota que o dado vai passar entre a origem e o destino do pacote. Para isso, utiliza o endereço IP de protocolo de internet, que é esse endereço que eu tinha falado agora há pouco. Ele não muda, pois fala a respeito de quem enviou aquele dado inicialmente, então fica mais fácil de saber quem enviou e para quem é preciso que seja enviado, pois o endereço é feito de tal forma que se sabe como chegar até ele por algumas partes reservadas do número. Assim, sabendo o remetente e o destinatário, essa camada também calcula a melhor rota para cada pacote a ser enviado. A próxima camada, a camada de transporte, garante ou tenta que os pacotes de dados cheguem sem perdas, erros ou que, se acontecer algum problema, o problema seja reparado e eles possam ser recuperados. Dentro dessa camada, é feita a divisão dos pacotes a serem enviados e se escolhe o protocolo de transmissão, que são principalmente o TCP, o protocolo de controle de transmissão, e o UDP, o protocolo de datagrama do usuário. A diferença entre eles é a relação entre velocidade e a quantidade de perdas. O TCP, antes de tudo, faz uma conexão entre os dispositivos para garantir que o canal está bem estabelecido e que a transmissão seja confiável, com quantidade mínima de perdas e erros. Já o UDP não faz essa conexão prévia, apenas vai mandando os dados, o que é mais rápido e, como envolve menos informações em um único envio de dados, sobrecarrega menos a rede, mas impossibilita a confirmação de recebimento dos dados e é mais fácil perdê-los. Dessa forma, o TCP é mais utilizado em aplicações que a perda de dados seria muito danosa e o que o tempo não é uma prioridade muito notável, como em mensagens de WhatsApp e documentos, e o UDP é utilizado em aplicações em que a velocidade é mais importante e que a perda de dados não é tão danosa, pois ainda que hajam informações perdidas, ele não vai buscar, até porque não tem conhecimento disso, e as que já chegaram vão ser utilizadas de qualquer forma, como para vídeos ao vivo, sem ficar atrasando para receber um microsegundo atrasada do vídeo, que não costuma afetar a experiência do usuário. A camada de sessão coordena o início e o término das conexões das redes, mantém a comunicação nesse meio tempo e lida com os conflitos de sincronização.
Durante a manutenção da sessão, pode ser preciso lidar com situações como períodos de inatividade, falhas temporárias ou necessidade de retomar a transmissão. Para isso, essa camada também pode aplicar pontos de sincronização, conhecidos como checkpoints, que permitem que as transmissões longas sejam retomadas de onde pararam em caso de falha, sem que seja necessário reiniciar tudo do zero. Isso acontece, por exemplo, em chamadas de vídeo, nas quais os áudios e os vídeos precisam estar sincronizados. E caso haja uma interrupção, a sessão é retomada sem que o usuário tenha que reconectar manualmente ou sair e voltar da chamada. A camada de apresentação cuida da sintaxe dos dados para que as aplicações enviem e consumam corretamente. Ou seja, essa camada faz uma tradução, uma modelagem, ela trata os dados para que eles possam ser utilizados pelos softwares dos computadores. Isso inclui a conversão e compactação dos dados, como a conversão de códigos para caracteres, além da criptografia ou descriptografia desses dados, se necessário. Exemplos de linguagens utilizadas nessa camada são o Hypertext Markup Language, o HTML, o JavaScript Object Notation, que é o JSON, e Comma Separated Values, que é o CSV. Por fim, mais ou menos importante, na verdade importantíssima assim como as outras camadas, a camada de aplicação é o ponto em que os dados da rede viram algo útil para o software que a está utilizando, e por consequência, para o usuário depois dessas informações serem processadas pelos programas, sendo essas informações tornadas úteis graças aos protocolos e serviços que esses aplicativos usam para se comunicar com a internet e com outros sistemas. Para isso, ela organiza as mensagens, define como os dados devem ser formatados, codificados ou decodificados, e também pode lidar com a autenticação e controle de acesso. É o estopim ou o fim de todo o processo, a depender se ele é recebido ou enviado, e junto com todos os outros, torna possível a troca de informações entre sistemas diferentes, mesmo que estejam em máquinas distintas e distantes geograficamente. Esse OSI é utilizado majoritariamente como forma teórica de explicar os passos do TCP/IP, protocolo mais amplamente utilizado e mais antigo, que basicamente merge algumas dessas camadas numa só, como pode ser visto na imagem. Então, basicamente, o OSI é utilizado pois as camadas dele são muito mais bem explicadas, mais separadas do que o TCP/IP, e o TCP/IP faz algumas simplificações nessas camadas que tornam ele mais prático e, no geral, ele é muito utilizado do mesmo jeito. E como fica a questão da segurança? Dentro da segurança na internet, existem 4 princípios essenciais que garantem que a comunicação entre sistemas seja confiável: a confidencialidade, a integridade, a autenticação e o não repúdio. A confidencialidade garante que apenas as partes autorizadas consigam acessar o conteúdo das informações trocadas. Isso é feito principalmente com o uso de criptografia, que embaralha os dados durante o envio, de forma que, ainda que os pacotes sejam interceptados, não seja possível entender o conteúdo. A integridade assegura que os dados não foram alterados no caminho entre o remetente e o destinatário. Esse controle é realizado com o uso de códigos de verificação que permitem comparar se a informação recebida é exatamente a mesma que foi enviada. A autenticação permite verificar se as partes envolvidas na comunicação são realmente quem dizem ser, evitando ataques que usam a falsificação de identidade de servidores. Isso normalmente é feito com o uso de certificados digitais que são validados por autoridades certificadoras confiáveis. Já o não repúdio garante que uma parte não possa negar algo que tenha feito, como o envio de alguma informação ou algo do tipo, o que é especialmente importante em transações digitais e comunicações formais. Protocolos como o TLS, o Transport Layer Security, utilizado no HTTPS, atuam sobre esses 4 pontos: criptografam os dados para garantir a confidencialidade, utilizam verificações de integridade, realizam autenticação por meio de certificados e, dependendo da implementação, podem também fornecer mecanismos que sustentam o não repúdio. Então, no geral, tem muitas coisas trabalhando para manter a internet segura. Curioso, né? Muito obrigada por assistir. Por favor, se puder, gostaria que você avaliasse esse vídeo no formulário deixado na descrição do vídeo. Tchau, tchau!